Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, bem-vinda a este canal Pedagogia Multidimensional. E neste vídeo nós vamos refletir sobre a teoria educacional de nada mais, nada menos de quem? Paulo Freire. Isso mesmo, este vídeo é continuação da nossa série Grandes Pensadores. Se você ainda não conferiu os vídeos anteriores, volta lá e confere, estão demais. Então, vamos aqui refletir sobre as ideias de Paulo Freire, vamos nessa? Primeiramente, quem foi Paulo Freire, né? Paulo Freire foi um educador e filósofo que nasceu em Recife, Pernambuco, no ano de 1921. E ele veio a falecer em São Paulo, SP, no ano de 1997. Paulo Freire, ele é considerado atualmente o patrono da educação brasileira. Ele também é conhecido tanto nacionalmente como internacionalmente, né? A sua obra alcançou proporções mundiais. Ele recebeu o Prêmio Educação para a Paz do ano de 1986 da Unesco e a teoria dele está ancorada na pedagogia crítica, que é justamente propor uma educação libertadora, uma educação crítica que favoreça a transformação e também a libertação dos indivíduos. E ele também criou um método de alfabetização de adultos, né, tanto nacionalmente como internacionalmente conhecido. Método este, né, que favorece a compreensão da realidade, né, um processo de alfabetização que leva em conta aspectos da realidade em que os indivíduos estão inseridos, buscando justamente favorecer uma educação crítica, uma alfabetização ancorada na apreensão da realidade. Vamos aqui conhecer as principais ideias e conceitos abordados por Paulo Freire. Nós temos aí o conceito número 1, que é o de conscientização. E o que quer dizer isso? Conscientização é o processo, né, pelo qual os indivíduos eles compreendem, eles apreendem, né, a realidade na qual eles estão inseridos, passando de uma consciência ingênua da realidade para uma consciência crítica desta realidade. As classes menos desfavorecidas, elas tomam conhecimento das relações de opressão às quais elas estão submetidas e assim elas podem justamente superar essas relações opressoras, essas situações de opressão às quais elas vivenciam. Temos aí o segundo conceito, que é o de docência, que é a inseparabilidade entre docência e discência, né? Então, ele trazia a ideia de que o professor, enquanto ensina, aprende. Ele traz a seguinte citação: o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado em diálogo com o educando, que, ao ser educado, também educa. Então, ele traz a ideia de troca, em que o processo educativo é um processo mútuo de trocas, em que o professor aprende com o aluno e o aluno aprende com o professor, nessas trocas que são estabelecidas. Nós temos aí o terceiro conceito, que é o de educação como ato político. Para Freire, a educação não é neutra. Por trás da educação, há projetos de homem e de sociedade a serem construídos. Então, é preciso a gente sempre estar cientes que a educação não é neutra. É um ato político sempre. O quarto conceito é o de diálogo. É muito importante nas relações humanas. E o que Paulo Freire diz sobre o diálogo? Que é uma condição existencial, né? As pessoas elas precisam dizer a sua palavra. E aqui trazendo uma citação de Paulo Freire, ele diz o seguinte, que não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Temos também a educação bancária, que é o quinto conceito que eu trouxe aqui. E a educação bancária, segundo Freire, é o ato de depositar conhecimentos nos alunos, como se eles fossem bancos mesmo, né? E aí é uma crítica que ele faz a esse tipo de educação, que não considera o aluno como ser ativo no seu processo, e o professor é aquele que deposita, o aluno memoriza esses conhecimentos que são depositados. E aí esse tipo de educação ele não favorece consciência crítica do homem, pelo contrário, esse tipo de educação ele domestica, ele torna os seres passivos, né? Então as pessoas elas passam a não mais se utilizar do seu ato criativo, né? Porque a memorização é o contrário
da criação, né? Você fica memorizando e você acaba anulando o seu processo criativo. E o que Paulo Freire defende? Na sua famosa citação, ele diz o seguinte: ele diz que ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua produção, para a sua construção. Então, a educação ela não pode ser esse processo passivo de considerar o aluno como um ser que vai apenas receber esses conhecimentos. Tem que fazer com que o aluno ele possa ser ativo nesse processo de construção de conhecimentos. Ao contrário da educação bancária, né? Então, Paulo Freire defende a educação problematizadora. O que propõe a educação problematizadora? Que a educação ele precisa partir de um processo de reflexão, análise, captação da realidade, diálogo e também problematização. Então, os seres eles passam a ser ativos e não passivos nesse processo, que envolve a compreensão da realidade, gente. É uma formação crítica, é a preparação para que esses indivíduos eles possam compreender a realidade na qual eles estão inseridos. No livro Pedagogia do Oprimido, na página 100, ele vai dizer o seguinte: enquanto na concepção bancária permita-se-nos a repetição insistente, o educador vai enchendo os educandos de falso saber, que são os conteúdos impostos, na prática problematizadora vão os educandos desenvolvendo seu poder de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece em suas relações com ele, não mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em transformação, em processo. Então, assim, são muitas as contribuições desse educador, desse pensador para a educação, para uma educação crítica, para uma educação libertadora. E então, nesse processo de educação, ele compreende que é necessário uma formação crítica para a apreensão da realidade, para que os indivíduos eles possam tomar consciência da situação em que eles se encontram, para que eles possam transformar essa situação. E é somente por uma pedagogia crítica que isso será possível, por meio de uma educação que seja crítica. Então eu trouxe aqui 3 livros para indicar para vocês, para que vocês possam se aprofundar um pouco mais na teoria do Paulo Freire. Primeiramente eu indico aqui Pedagogia do Oprimido, também indico Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Educativa, e também eu indico Educação como Prática da Liberdade. Também tem muitos outros livros que são muito bons de Paulo Freire, para que vocês possam compreender a teoria dele. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem alguma dúvida ou vocês querem que eu aprofunde algum conceito da teoria de Paulo Freire, coloca aqui nos comentários para eu saber. E se inscrevam no canal para acompanhar os próximos vídeos, para que a gente possa refletir sobre uma nova educação.